Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui hoje compartilhando mais uma vez a palavra de Deus com você. Seja muito bem-vindo. Para você que já é inscrito, para você que compartilha esperança com as pessoas, uma salva de palmas aí para você. Que você seja muito abençoado e que você possa aí fazer a sua corrente do bem. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas. E para você que não é inscrito, mas pense em se inscrever, eu quero deixar também uma salva de palmas aí porque você merece. Então se inscreva, você que não é inscrito, é importante que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas aí, para que muitas pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Isso é muito bom, não é? Isso é maravilhoso, merece uma salva de palmas mais uma vez. Hoje nós vamos para o nosso terceiro estudo, estamos fazendo esse estudo presencial na igreja de Floresta, aqui próximo a Maringá. Se você é de Maringá e região, se sinta em casa, você será muito bem-vindo. E todos os domingos às 8 horas estamos fazendo de forma presencial esse estudo. E hoje nós vamos para o nosso terceiro tema, terceiro capítulo do livro de Daniel. Então pegue a sua Bíblia em mãos, tome a sua espada em mãos aí, seja no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, enfim. Pegue aí a sua Bíblia em mãos e vamos juntos estudar o livro de Daniel, as profecias. Até muitos eruditos falam que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, Daniel e Apocalipse, eles têm uma grande ligação aí, e você vai ver conforme aqui nós vamos avançando o estudo. Então nós vemos que no último capítulo, Nabucodonosor teve um sonho, acabou se esquecendo, Daniel revelou o que ele sonhou e a interpretação, o significado do sonho. E o rei, ele então fez a seguinte declaração, ele prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, e disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Veja, o rei aqui reconhecendo novamente a autoridade, a soberania do Criador, a soberania de Deus, né? E você vê como esse rei, um rei pagão, Deus chama de meu servo. Incrível, né? Deus ele pode usar várias pessoas, inclusive você aí, que está nos ouvindo, você que está assistindo esse estudo, que está acompanhando aí. Seja muito bem-vindo. Deixe seu comentário aqui embaixo, viu? Se você está gostando aí, deixe seu like também. Mas qual foi a atitude, né, do rei? O rei Nabucodonosor, após a revelação, após Deus dizer, você é a cabeça, Babilônia é a cabeça, os medos e os persas, bronze ali significaria a Grécia, depois ali as duas pernas de ferro, Roma na sua fase imperial e por último ali a Europa, nos dias em que estamos vivendo, né? Estamos vivendo o tempo do fim. Qual seria a atitude sua se você recebesse, como Nabucodonosor, o sonho basicamente ali, a revelação de toda a história do mundo em um sonho? Se Deus revelasse, o seu império vai até tal, depois vai vir um império inferior, depois outro inferior, depois outro inferior, e assim vai indo simbolizado pelos metais, né? Metais e os seus valores. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Pense aí comigo. E a gente vê que Daniel, ele descreve uma história surpreendente, o capítulo 3, basicamente dos dias de Daniel, mas também tem um paralelo nos últimos dias que são mostrados no Apocalipse, como eu já havia comentado anteriormente. A atitude do rei, né? O que o rei Nabucodonosor fez? Está no versículo 1 do capítulo 3 de Daniel. Vamos ler juntos? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Ou seja, o rei, ele basicamente recebeu a revelação, você é Babilônia e a cabeça de ouro. Ele foi lá então e construiu uma imagem toda de ouro. A ideia do rei é que o império dele jamais passaria. Talvez se esqueceu do sonho, ou talvez
a vontade dele, a natureza humana dele querendo que nunca acabasse, que a Babilônia nunca passasse, ele construiu então uma estátua de ouro, né? E era uma imagem de, como diz ali, de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a questão da medição, né, certinho, tamanho, enfim. Mas para o Império Babilônico, que era politeísta, ou seja, vários deuses, cada número simbolizava um deus. Cada número tinha um significado especial, pois eles eram politeístas, tinham vários deuses, vários deuses. E o número 6 em Babilônia, ele na numerologia babilônica representa o deus menor. E o número 60 representa o deus maior. Com todos os deuses babilônicos, desde o 6 representando o menor até o 60 representando o maior, tem-se 600. E somado com 6 e 60 dá 666, ou seja, o 666, que muitos eruditos, muitos teólogos, né, eles chegam à conclusão que esse número 666, na verdade, o número 7 é o número da perfeição, o número que aparece em Apocalipse bastante vezes, 7 igrejas. Aí você tem ali a questão das 7 pragas, você tem ali os 7 selos, você tem vários números ali, várias vezes o número 7, porque é o número da perfeição, é o número de Deus. E o 666, ele é a imperfeição humana no seu nível máximo. Por isso, 666. Você vê, 666 nunca chega à perfeição, ou seja, a imperfeição a um número máximo, entendeu? Você conseguiu entender? É esse caminho mesmo. E com que objetivo o rei fez essa estátua? Bom, como eu falei para você, o primeiro objetivo dele é que ele queria passar a ideia que Babilônia jamais passaria. No versículo 2 fala o seguinte, né? Vamos ler o versículo 2. Então o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros de todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, Nabucodonosor ele queria passar a imagem que Babilônia jamais passaria, jamais acabaria, ao contrário do que Deus havia revelado a ele através daquele sonho, que Daniel deu a interpretação, e ele também queria que fosse adorado, que fosse adorada essa imagem. E eu quero falar com você sobre um conceito. Você já ouviu falar sobre o conceito culto à personalidade? O conceito de culto à personalidade, o que é isso, Daniel? Ele se remete a uma forma, basicamente, de propaganda que ele leva figura de líderes, né? Tanto políticos a dimensões quase religiosas. E será que, assim como a história que vem falando, basicamente isso era um culto à personalidade, era basicamente uma adoração a um homem, uma estátua de adoração de homem, será que hoje existe esse culto à personalidade? Será que no futuro vai existir uma imagem, algo que vai ser posto para ser adorado? Bom, hoje já existe na China. Olha só, o regime chinês destrói igrejas por discordar de ideologias comunistas. As igrejas só podem realizar suas atividades na China com autorização. Aí você vê na notícia várias igrejas sendo destruídas, né? Por não concordarem com esse regime. E olha só, chineses são obrigados a trocar imagens de Cristo por Xi Jinping. A medida foi imposta por autoridades da comunidade rural no sul do país para que fiéis não dependam de Jesus, mas sim do Partido Comunista para a ajuda. Ou seja, é assim como Nabucodonosor, né? A China hoje, ela quer que as pessoas tenham a ideia que a China será eterna, que não passará. Assim como o rei Nabucodonosor, ele queria que a Babilônia nunca passasse, que ela fosse eterna. É o desejo humano de nunca acabar. Esse desejo de eternidade foi Deus que colocou no ser humano, mas infelizmente
Satanás tem pervertido essa ideia no coração das pessoas. O homem achando que pode ser adorado, que pode ser prestado culto. Infelizmente. Diz ali, né, que o rei então ele mandou juntar todos os governantes, todos os sátrapas, juízes, todas as autoridades ali, para que eles fossem consagrar, eles prestassem uma homenagem, uma adoração à imagem que ele havia levantado. E ali diz, então se ajuntaram prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, né, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia colocado em pé. E você vê ali claramente que Nabucodonosor ele queria ser adorado, ele queria que não acabasse Babilônia. E o arauto ele apregoava. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos e nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta e pífaro, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor. Você vê uma adoração forçada, uma adoração que ela não era por livre e espontânea vontade de Deus. Ele quer que seus filhinhos, que suas criaturas prestem adoração de forma livre, sem autoritarismo, sem ameaças. Ele quer que o ser humano o adore, o ame de forma livre, sem ser uma coisa obrigatória. E você vê que ele ameaça um decreto de morte. Qualquer que não adorar, não se prostrar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Então você vê primeiramente um rei querendo ser soberano, ele pregando uma imagem falsa, uma adoração forçada e um decreto de morte para aqueles que não obedecerem. Essa história, ela tem uma ligação, você acha, com o que vai acontecer na frente, no futuro? Você já ouviu algo semelhante? Ou já leu algo semelhante na Bíblia? Pois é, né? E olha só o quadro completo, como eu falei para você. Um soberano poderoso, o rei querendo ser soberano, poderoso, uma imagem falsa, uma adoração forçada. Você tem ali com todo esse politeísmo, essas religiões apostatadas ali, querendo esses ídolos apóstatas, tudo unido com o Estado. E por último, a pena de morte para aqueles que não aceitam essa adoração, não aceitam isso. Isso poderia acontecer novamente nos dias de hoje? Ou foi só há 2.500 anos atrás? Mas hoje tem Constituição, tem direitos humanos. As pessoas vão respeitar a sua liberdade de expressão religiosa. Isso jamais poderia acontecer nos dias de hoje, Daniel. Isso é coisa da tua cabeça. Pensa direito, rapaz. Será mesmo, gente, que nos dias de hoje isso não poderia acontecer? Ou será que realmente ficou... Isso é coisa de 2.500 anos atrás. Só para fazer um breve lampejo, uma breve reflexão. Você vê hoje censura no Brasil. Se você discordar de uma ideia, você pode ser preso. Se você falar de tal pessoa, você pode perder todas as suas redes sociais. Você sabe o que eu estou falando. Se você hoje discordar de boa parte da mídia, né, não vou falar a palavra aqui, mas desse monte de coisas que não presta, você pode ser processado, você pode perder suas redes sociais, você pode ser censurado e nunca mais ter acesso ao Instagram, ao WhatsApp, ao YouTube, ao Facebook. Será que nós estamos vivendo tempos de liberdade de expressão, liberdade religiosa? E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Se tem uma coisa que eu e você devemos lutar, é pela nossa liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa. Não devemos se unir a partidos políticos em lutas, em causas que são causas perdidas, irmãos.
Se una na luta pela liberdade religiosa, liberdade de você poder cultuar, a liberdade de você poder expressar a sua opinião, uma liberdade de expressão. É isso que nós devemos se unir, pois através da liberdade religiosa nós podemos pregar o evangelho hoje, que está cada vez mais sendo censurado, cada vez sendo mais deixado de lado. Isso é uma causa que nós devemos nos unir. Liberdade de expressão e liberdade religiosa, sem se envolver em manifestações e partidarismo aí. É uma coisa que eu e você devemos se unir. Somente para a luta de liberdade de expressão e liberdade religiosa. E você vê aqui alguns paralelos de Daniel e Apocalipse. E o paralelo do capítulo 3, ele tem um paralelo com o capítulo 13 do Apocalipse. Você vai entender o porquê. Em Daniel, capítulo 3, versos 1, você vê aqui um poderoso soberano e em Apocalipse 13, 11 traz essa mesma ideia. O versículo 2 do capítulo 3 de Daniel é uma imagem falsa. Em Apocalipse 13, a imagem da besta, lembra? O versículo 5 do capítulo 3 de Daniel, uma adoração forçada que você vê que nos eventos escatológicos colocados ali em Apocalipse, no tempo do fim, no tempo que estamos vivendo, vai haver uma adoração forçada. Versículo 2, uma união de igreja e Estado. Apocalipse 13 traz essa mesma visão, que vai haver uma união de igreja e Estado. E por último, no versículo 6, a pena de morte, Daniel capítulo 3, verso 6. Em Apocalipse 13, versículo 15, aqueles que não adorarem, que não receberem a marca da besta, que não aceitarem, basicamente ali o símbolo, a marca da besta, que não adorarem, que não aceitarem aquele poder que vai se exaltar como soberano, que vai trazer uma imagem falsa, uma adoração forçada e vai unir igreja e Estado, vai unir um monte de igrejas apóstatas que pregam a doutrina da mãe, a mesma igreja que está lá em Apocalipse 17. Aqueles que não aceitarem esse sistema vão ser perseguidos, vão ser mortos, vai ter uma pena de morte. É essa imagem que o Apocalipse 13 vem trazendo, que está em paralelo com a história de Daniel capítulo 3. Será mesmo que isso é loucura? Isso se está escrito na Bíblia, irmãos. Como está aqui em Apocalipse 13, isso vai acontecer. Jesus falou que viria a primeira vez, ele veio. Falou que morreria numa cruz, morreu. Falou que ressuscitaria, ressuscitou. Falou que vai voltar mais uma vez. Espero. Jesus jamais mentiu, Deus jamais mentiu. E aqui em Apocalipse 13 você vê uma besta que emerge da terra, poder civil, poder político, e uma besta que emerge do mar. Depois nós vamos descobrir quem é esse poder lá em Daniel capítulo 7, mais para frente aqui no nosso estudo. Mas você vê ali que vai haver uma união, vai haver alguém querendo ser soberano, que vai colocar uma imagem falsa, uma adoração forçada, vai unir igreja e Estado, igrejas apostatadas, e vai por último, quem não aceitar esse sistema, vai vir a pena de morte. Eu e você possamos estar firmados na palavra do Senhor, para quando tudo isso vier. Porque muito em breve isso irá acontecer, irmãos. Nós não temos liberdade de expressão, democracia é uma palavra que já nunca existiu, não é dessa eleição, nunca existiu. No mundo existem pessoas que controlam tudo, sociedades secretas. Nós não temos democracia. Você acha que você tem opção, mas nesse sistema babilônico que o diabo fez, você não tem opção, você não tem escolha. O livre-arbítrio é o que Deus te dá. O diabo, ele te escraviza, ele te coloca para baixo. E você vê ali Ananias, Misael e Azarias, que foram mudados os nomes para Mesaque, Abidnego. Você vê ali que eles não se prostraram, eles não aceitaram essa marca. Somente esses três
não aceitaram essa marca. Ananias e Misael e Azarias eram amigos de Daniel. A gente viu no capítulo 2 que eles estavam juntos com Daniel orando, né? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali. E no capítulo 3 você vê que não aparece o nome Daniel. Muito provavelmente Daniel estava cuidando de negócios, né, em viagem de negócios do reino. Por isso ele não estava aqui com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E você vê aqui que somente os 3 não se prostraram. Teve ali ameaças, mas ficaram firmes. Você vê que todos aceitaram, menos esses 3. Qual seria a sua reação no lugar deles? Porque as coisas que nós permitimos hoje vão virar mais ainda pedregulhos lá na frente para cairmos, para sermos derrotados. Qual seria a sua reação no lugar deles? Será que você teria ficado em pé ou teria se prostrado para não ter perseguição, para não ter dificuldades? O caminho de Deus, amigo, é um caminho estreito. Não é o caminho largo que o mundo aí está pregando, só de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é esse caminho, irmãos. Deus, ele abençoa os seus filhos, mas não como essa ideia pervertida que o mundo traz aí fora. Eles receberam chances para se prostrar e não aceitaram. Você vê que declaração de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. E você vê ali na história que eles lançaram, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus, ele recompensou a fidelidade. Você já leu esse versículo na sua Bíblia? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você vê, Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus e Deus recompensou a fidelidade. Deus, ele sempre recompensa a fidelidade. E ele tinha um plano, ele queria mover, ele queria transformar, ele queria salvar o rei. Através da sua fidelidade, irmãos, Deus, ele pode tocar o coração de muitas pessoas e pode salvar, trazer salvação a essas pessoas. Seja fiel a Deus. Existem muitos Nabucodonosor por aí. Pessoas talvez arrogantes, imperativas, autoritárias, egocêntricas, arrogantes. Mas Deus quer salvar essas pessoas. E talvez Ele quer usar você, hoje, para salvar elas. Mas saiba que por mais que tenham dificuldades, Deus recompensa a fidelidade. Que você escolha ser fiel a Deus. Porque se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, sermos fiéis, Ele então recompensará e nos ajudará a vencermos as nossas dificuldades. Deus ainda hoje, Ele abre caminhos no meio da selva de pedras. Acredite. Uma ótima noite aí para você e que você possa compartilhar esse estudo com o máximo de pessoas. No próximo estudo vamos para o capítulo 4 de Daniel, a loucura de Nabucodonosor. Fique atento aí e leve esperança às pessoas. Um grande abraço aí para você e até o próximo estudo.